Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez em torno da Palavra de Deus, ela que quer então ocupar o centro da nossa vida, da nossa existência. Chegamos então a essa segunda-feira, vivenciando a 33ª semana do tempo comum, e queremos então abrir o coração, deixar que a Palavra de Deus possa encontrar nesse mesmo coração um solo fecundo, onde ela possa dar frutos de vida e de santidade. E convido a você então a tomar comigo o Evangelho proposto para a reflexão de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43, que vai nos narrar o seguinte: Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus Nazareno está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aí celebrando então a 33ª semana do tempo comum, essa última semana do nosso ano litúrgico. E somos então enriquecidos pelos ensinamentos do evangelista Mateus, que conduziu o decorrer de todo esse ano e muito nos ajuda a poder então ali descobrir de fato quem é a pessoa de Jesus. E assim, a cada liturgia, nós podemos então, de coração aberto, acolher os ensinamentos a qual a Palavra de Deus quer realizar na vida de cada um de nós, para que nós possamos crescer na fé e compreender quem é Jesus, para que nós possamos então, crescendo nessa fé, levar esse Deus também a tantos irmãos que ainda precisam fazer o seu encontro pessoal com Cristo. E hoje então, meus queridos amados irmãos, nós temos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, Jesus que continua agora seu caminho rumo a Jerusalém, onde ali então ele vai entregar a sua vida para poder então nos redimir, vai levar então à consumação plena a sua missão de poder novamente nos reconciliar com o Pai. Mas é interessante que Lucas faz questão de mostrar para nós essa pausa de Jesus em Jericó. Jericó é uma cidade muito importante porque vários acontecimentos na história do povo de Israel se deram por ali. Se nós pegarmos então as muralhas de Jericó, ali então onde o povo pôde, através daqueles 7 dias, caminhando com a Arca da Aliança, dando em volta em torno da cidade, puderam então ali experimentar Deus agindo e as muralhas de Jericó caindo. Mas é interessante também porque é lá em Jericó que Lucas vai narrar 2 episódios que muito também nos enriquecem. O primeiro deles, ao qual então nós acabamos de ouvir no Evangelho, e o segundo, o personagem também muito conhecido nosso, Zaqueu. Mas é interessante que o Evangelho de hoje nos apresenta então Jesus que está caminhando em um grande alvoroço diante da multidão que o cerca. E ali diante desse fato tem um cego que está pedindo esmolas. E ele escuta toda aquela agitação e pergunta: o que está acontecendo? E as pessoas vão dizer a ele: é Jesus o Nazareno que está passando. E ele então não perde a oportunidade. Começa então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante também porque, diante do grito desse cego, as multidões então pedem que ele silencie. E aqui então vamos compreender o que Lucas está então trazendo para nós. Nós temos então um cego que está à margem da sociedade, está pedindo esmolas. E ali ele ouve que Jesus está passando.
E ele sabe que ali está então a oportunidade que ele tanto esperava, almejava na sua vida, de poder novamente ser reinserido na sociedade, ou seja, de poder voltar a enxergar. E é interessante a construção dessa narrativa, que lá no final então, Lucas vai fazer questão de dizer para nós, para que ele pudesse então voltou a enxergar de novo. Então ele não é um cego de nascença, ele se tornou cego. E aqui então eu preciso compreender o que tornara esse homem cego. E para poder então compreender, vamos deixar-nos iluminar pela primeira leitura de hoje, extraída então aí do livro dos Macabeus, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos de 10 a 15 e mais alguns versículos, que nos narra justamente a questão da helenização do povo de Israel, ou seja, a secularização, onde nós temos agora como rei Antíoco Epífanes, ele que então herdou o trono de seu pai, que já havia então ali iniciado esse processo de helenização, ou seja, de poder inserir na cultura do povo a idolatria, proibindo então, agora com Antíoco Epífanes, ele proíbe que as pessoas tenham então as suas devoções, a sua religiosidade particular, e quer unificar um povo. E ali então o povo de Israel agora está proibido de poder então ali ter a lei, de poder então ali ter a aliança de Deus, a qual Deus ofertou a Moisés para que pudesse então trazer o seu povo lá no Monte Sinai. E agora estão proibidos. E desencadeia então ali uma grande perseguição àqueles que desobedecerem a essa ordem. E é interessante porque muitos do povo de Israel deixaram-se então ali seduzir pela sabedoria que está em voga nessa época. A cultura grega que vem ali com sua riqueza, a sabedoria da filosofia, os grandes filósofos. Então esse é o contexto da primeira leitura. E muitos do povo de Israel então ali se entregaram à prática da idolatria. Mas o ápice dessa primeira leitura de hoje está justamente na oferta de um ídolo, de um sacrifício, lá no altar do templo de Jerusalém. E muitos, então, resistem a isso, não querem se entregar a esse tipo de idolatria, de prática. Ou seja, nós temos aqui muitos que tornaram-se como cegos, mesmo diante de toda a riqueza que Deus, então, operara na vida do seu povo, muitos tornaram-se cegos, porque deixaram-se seduzir, deixaram de enxergar esse Deus vivo e presente na vida do seu povo. E aí nós podemos compreender a seguir do cego narrado no Evangelho. Então, meus queridos amados irmãos, as coisas desse mundo, elas nos tornam como que cegos para Deus. E olha, nos dias de hoje, nós temos aí então as mais veladas formas de perseguição, tentando também fazer com que Deus seja excluído do meio da sociedade. E assim então nós tornamos cegos porque não enxergamos Deus que caminha conosco, é o nosso aliado, é o nosso companheiro nessa nossa jornada. E é justamente essa a experiência desse cego do Evangelho, mas que ele tem a oportunidade agora de poder voltar a enxergar. E ele não mede esforço, e é por isso que mesmo diante da multidão que tenta silenciar, que tenta calar, e olha só a sociedade de hoje, nós temos aí então no meio político, os públicos, tentando silenciar, tirar Deus através dos seus símbolos, seus ícones. Assim também acontece nos dias de hoje. Mas o cego, ele torna a gritar, mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diante desse grito do cego, Jesus então pede que leve até ele aquele homem. E ali, o que para muitos pode parecer uma pergunta imbecil de Jesus, perdão da palavra, ela tem também o seu sentido, o seu significado. Porque temos, queridos amados irmãos, muitas pessoas no dia de hoje que se encontram também cegas, que se encontram também ali, marginalizadas, excluídas, mas que preferem ficar dessa forma. Por quê? Ele ficando assim,
ele pode pedir a sua esmola. Ele não precisa trabalhar, não precisa se esforçar, não precisa pagar imposto, fazer tudo aquilo que um homem de bem comum ele faz. Preferem ficar à margem da sociedade. E é por isso então que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aí então o homem vai responder: Senhor, que eu veja. E Jesus automaticamente, então ele atende o pedido e vai dizer então: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Enxerga-te, pois, de novo, pois tua fé te salvou. Então, Lucas, nessa narrativa, ele traz para nós a experiência de fé de um homem que um dia enxergava, mas que se tornou cego diante de um sistema opressor. E agora, novamente, Jesus liberta-o para que ele possa tornar a ver de novo. E assim, então, esse evangelho também nos dá uma caminhada de fé. Porque, se nós, então, prestarmos atenção, o cego, por 2 vezes, então, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí, mais uma vez, ele diz: filho de Davi, tem de piedade de mim. E agora, então, ele dá um passo na fé. Ele vai dizer: Senhor, eu quero enxergar de novo. Ou seja, do Jesus histórico, do Jesus, então, narrado pelos livros, pelo Evangelho, agora ele faz a experiência, reconhece como Senhor, como Deus da sua vida. E é por isso, então, que a graça, novamente, ele acontece, o milagre ele acontece porque ele cresceu na fé. Ele alcançou o ponto necessário nessa caminhada de fé para que ele pudesse novamente enxergar. Então, meus queridos amados irmãos, que essa seja também a nossa experiência. Nós que muitas vezes nos tornamos cegos diante, então, dos prazeres que o mundo oferece, das ideologias que muitas vezes parecem para nós coisas boas, mas que no fundo é uma cultura de morte. Que nós possamos então enxergar tudo isso que está à nossa volta, que Jesus também cure-nos da nossa cegueira, para que nós possamos então enxergar a presença dele agindo à nossa volta, para poder então transformar essa história, e que nós possamos também levar outros irmãos a fazer essa mesma experiência da cura, irmãos que estão aí na cegueira, seduzidos pelos prazeres do mundo, que nós possamos então ser canais da graça do Senhor, que possamos então, com o nosso testemunho, com a nossa vida, levar esse Deus vivo e presente na vida de cada um desses nossos irmãos, para que assim também eles possam ser curados de suas cegueiras e possam louvar e glorificar esse Deus de amor. Que essa possa então ser a nossa experiência, como o salmista de hoje nos convida: vivificai-me, Senhor, e guardarei vossa aliança. Vivificai-me, Senhor, dai-me a vida, pois eu guardarei a vossa aliança. Aquele que se encontra com Jesus, ele tem novamente a oportunidade de vida e vida em plenitude. Que nós então possamos experienciar essa vida e levar outros a fazer esse mesmo encontro que transforma, que muda a nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se, venha somar conosco, ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, esse canal, para que possamos cada vez mais levar o Evangelho, a Boa Nova, a tantos irmãos que se encontram na cegueira. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero por você.